vamos ter um debate especial. Hoje não teremos... Debate, perdão. É a mania do clube de debates lá da faculdade. Hoje a palestra vai ser diferente. Hoje nós não temos um palestrante, nós temos 3. Porque hoje o tema é sobre depoimento especial e revitimização. Por isso, por ser um tema delicado, nós vamos ter 3 profissionais diferentes que trabalham nessa questão. Primeiramente, vamos receber o Dr. Jarder. Acredito que para a maioria de vocês já conheçam ele. É o delegado que atua aqui em Porongatu em 2 delegacias, tanto a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, quanto a Delegacia de Proteção à Criança, que vai estar falando sobre o papel do delegado no primeiro atendimento, em todas as questões correlatas. Em seguida, vamos receber a professora doutora Ludmila, psicóloga e especialista, que também vai falar sobre o papel do psicólogo nesse momento tão importante e, querendo ou não, sensível para a vítima. E, por fim, vamos terminar com a doutora Raíssa Porto, especialista em processo penal e também... Alô? E também atuante na área, que vai concluir com o papel do advogado, tanto com a instrução do seu cliente, quanto na participação no processo. Pessoal, espero que vocês consigam aproveitar hoje o tema. Hoje vai ser bem mais prático, então espero que vocês consigam ver um pouco melhor como que é a atuação, o nosso mundo, né, fora da faculdade. Uma boa noite. Se não quiser fazer o teste, doutor Jader, primeiro, já posso? Já pode começar. Obrigado. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de dizer que é um prazer estar aqui revendo vários rostos conhecidos desta faculdade, com quem tive o prazer de compartilhar conhecimento, aprender e repassar. Gostaria de parabenizar a direção da FACLiber por estar trazendo um evento de tamanha importância, de tamanha magnitude jurídica. Evento este que se tornou notadamente conhecido no nosso meio jurídico aqui no norte goiano. Gostaria também de cumprimentar meus colegas professores, minha colega palestrante, com quem teria a honra de compartilhar a responsabilidade de trazermos os contornos jurídicos e práticos que gravitam em torno do tema. A transição da escuta especializada para o depoimento especial com enfoque nos crimes envolvendo violência sexual. Prezados e prezadas, se eu pudesse resumir a nossa fala de hoje em uma frase, seria: o nosso dever aqui hoje, e não só hoje, no nosso dia a dia, quando lidamos com essas situações, é não tornar a vítima ainda mais vítima. E ao final das nossas falas, os senhores constatarão essa premissa. Pois bem, antes de adentrarmos nas leis que integram esse microsistema jurídico de proteção à criança e adolescente, vítimas e testemunhas de crimes envolvendo violência sexual, necessário se faz falarmos o fundamento constitucional. Nós temos o artigo 226, parágrafo 8, e o artigo 227, parágrafo 4º, que, respectivamente, prevêem que o Estado criará instrumentos para coibir a violência no âmbito da relação familiar e que a lei punirá severamente toda e qualquer forma de abuso, de violência e de exploração sexual envolvendo crianças e adolescentes.
Pois bem, inaugurando esse bojo normativo no âmbito legal, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069 de 1990. É uma lei que traz diversos direitos, garantias relacionadas à criança e ao adolescente, que nós não trataremos aqui devido à sua complexidade e o foco ser outro. Em seguida, nós temos a Lei 13.431 de 2017. Vejam, quanto tempo nos passou de 88 até 2017? Esta lei, a Lei 13.431 de 2017, ela traz direitos e garantias das crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de crimes envolvendo violência sexual. Ela tem como escopo objetivo evitar ao máximo a revitimização. Ela também traz os institutos que compõem a nossa temática aqui hoje. Quais sejam? A escuta especializada e o depoimento especial. Contudo, antes de adentrarmos nestes institutos jurídicos, necessário se faz também falarmos sobre a inovação legislativa criada em 2022, que é a Lei 14.344, também conhecida como Lei Henri Borel. E por que essa lei recebeu este nome? Henri Borel foi uma criança que foi vítima de violência doméstica e familiar praticada pelo padrasto. Violência esta que culminou na sua morte. E até então, nós não tínhamos uma legislação no Brasil prevendo e definindo o que seria a violência doméstica e familiar contra criança e adolescente. Razão pela qual, quando da criação dessa lei, pelo nosso Poder Legislativo Federal, houve uma grande repercussão positiva no nosso meio jurídico. E os senhores entenderão o porquê. E as senhoras também. O que configura a violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente? A lei 14.344 de 2022 estabelece no seu artigo 2º que toda e qualquer ação ou omissão que provoque a morte, o castigo físico, a lesão corporal, a violação moral, sexual, psicológica e o dano patrimonial em desfavor de criança e adolescente no âmbito do seu domicílio, da sua residência, no âmbito da família e em qualquer situação que a criança ou adolescente tenha convivido ou conviva com o agressor, independentemente de coabitação. Outra interessante inovação legislativa prevista nessa lei é a possibilidade da concessão de medidas protetivas em favor das crianças e adolescentes. Até então, havia um vácuo legislativo no nosso ordenamento jurídico. E com esta lei, passou-se a prever a possibilidade de serem concedidas medidas protetivas, como, por exemplo, a determinação para que o agressor
se abstenha de manter contato, seja ele físico, seja ele virtual, com a criança ou adolescente. Que ele não se aproxime da criança e do adolescente a partir de uma determinada distância. A possibilidade de fixação de alimentos provisórios, suspensão do porte da posse de arma de fogo, suspensão do direito de visita, dentre outras medidas. A lei não prevê de forma taxativa quais medidas protetivas poderão ser deferidas em favor desses infantes. Esta lei também inova no que diz respeito ao atendimento policial. Antes nós não tínhamos uma previsão legal de como proceder ao iniciarmos, ao lidarmos com o atendimento deste grupo vulnerável. No seu artigo 12, esta lei prevê que a autoridade policial, leia-se o delegado de polícia, ao se deparar com uma situação de violência doméstica e familiar em desfavor de um infante, deverá adotar todas as medidas legais pertinentes, cabíveis, e, de forma mais imediata, levar essa criança ou esse adolescente até o Sistema Único de Saúde e até o Instituto Médico Legal. Essa primeira determinação, ela deve ser lida em harmonia com o artigo 158 do Código de Processo Penal, né? Porque, caso haja necessidade da realização do exame de corpo de delito. Além disso, o delegado de polícia também deve realizar o encaminhamento desse adolescente, dessa criança, ao Conselho Tutelar, para que o Conselho Tutelar realize os encaminhamentos necessários aos outros órgãos. A autoridade policial deve garantir a proteção dessa criança e adolescente e, se necessário, realizar o seu transporte até um local seguro, por exemplo, uma casa de acolhimento, ela e seus familiares. Além disso, instituto que não foi previsto na Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, que se assemelha em praticamente tudo ao que está previsto na Lei Riborel, mutatis mutandis, mudando o que tem que ser mudado. Diferentemente da Lei Maria da Penha, o delegado de polícia não só solicita uma medida protetiva em favor da criança, de uma criança ou adolescente, ele representa. O que isso muda na prática? A vítima de violência doméstica e familiar de gênero, que é abarcada pela Lei Maria da Penha, o delegado de polícia, ele apenas remete à solicitação da medida protetiva, ele não representa. Já na Lei Riborel, ele representa, independentemente da vontade dos responsáveis legais. E o juiz é obrigado a analisar esta representação em, no máximo, 24 horas. É só o delegado de polícia que pode representar? Não. O Ministério Público e o Conselho Tutelar também. Feita essa digressão sobre os principais aspectos destas leis que compõem esse microsistema de proteção à criança e ao adolescente, adentraremos agora nos institutos específicos que compõem o nosso tema, quais sejam a escuta especializada e o depoimento especial. A escuta especializada, ela é uma entrevista realizada por um profissional com capacitação técnica para isso, em regra, um psicólogo, da rede de proteção de apoio. Essa entrevista com a criança ou adolescente vítima de violência deve se limitar ao necessário para o esclarecimento mínimo dos fatos.
não é realizado na delegacia de polícia. É realizado em algum órgão da rede de proteção. Por exemplo, na prática, é oficiado pelo delegado de polícia, ao CRAS, ao CREAS, ou aos psicólogos que integram o Sistema Único de Saúde, a rede pública de saúde. Só uma observação. Essa entrevista não tem valor probatório. Eu gostaria que vocês se lembrassem disso mais à frente. A razão pela qual é que há essa evolução no sentido da transição da escuta especializada ao depoimento especial. Por quê? Serve apenas como elemento informativo. Isso não é novidade para os senhores. Sabemos que durante o inquérito policial, em regra, não há o quê? A produção de prova. Não é mesmo? Tá. E o que seria o depoimento especial? O depoimento especial é a oitiva, a colheita das declarações da criança e do adolescente, vítima ou testemunha de violência, realizado perante a autoridade policial, o delegado de polícia ou o juiz de direito. É interessante observarmos o que está apregoado no artigo 11, parágrafo 1º desta lei, que é a Lei 13.431. Esta lei, este parágrafo 1º do inciso 11, determina que, nos casos envolvendo crianças menores de 7 anos de idade e crianças ou adolescentes vítimas ou testemunhas de crimes envolvendo violência sexual, somente poderão ser ouvidas uma única vez. Uma única vez. E sob o rito cautelar de antecipação de prova. Se eu estou falando em prova, eu estou falando em quê? Em audiência judicial. Então, será designada uma audiência judicial para a colheita das declarações desta criança ou deste adolescente. Como que funciona na prática? Como a polícia é quem realiza esse primeiro atendimento, em regra, é o delegado de polícia, quem representa ao Estado juiz para que ele analise a possibilidade da realização desta audiência judicial. Ele irá abrir vistas ao Ministério Público, como titular da ação penal, o Ministério Público irá opinar e, em seguida, o juiz decidirá. Decidindo pela realização dessa audiência de antecipação de prova, será designada uma data e, atendendo a protocolos específicos estabelecidos nesta mesma lei, ficará em uma sala o juiz de direito, a acusação, representada pelo Ministério Público, e a defesa. E a defesa técnica, seja um advogado patrocinado, seja um advogado dativo, seja um defensor público. Em uma outra sala separada, ficará o infante e psicólogo. As perguntas serão formuladas pelas partes, acusação e defesa, não diretamente ao infante. Serão formuladas à psicóloga, que as reformulará, utilizando-se de técnicas para isso, com o objetivo de revitimizar da menor forma possível. Já a partir desse momento,
já fica claro aos senhores e às senhoras que tanto a escuta especializada quanto o depoimento especial, eles visam o quê? Diminuir os traumas decorrentes da situação de violência vivenciada, bem como evitar eventuais constrangimentos potencializados de um depoimento na sua forma convencional. Só mais uma observação com relação ao depoimento especial. Nós sabemos que, em regra, não há a produção de prova durante o inquérito policial, salvo aquelas exceções previstas aonde? No artigo 155 do Código de Processo Penal. Quais sejam? Prova antecipada, as provas cautelares e não repetíveis. Eis aqui um exemplo de prova antecipada, o depoimento especial. Vejam, há uma produção de prova, sem nem mesmo ainda haver um processo criminal, um processo judicial. Adentrando mais um pouco nessa questão prática desses institutos, é importantíssimo para o titular da investigação penal ter acesso a essas declarações desses infantes, porque não raramente esses crimes envolvendo violência sexual praticados em desfavor de crianças e adolescentes são praticados à clandestinidade, ou seja, são praticados no âmbito do domicílio, da residência da criança e do adolescente e sem testemunhas. Então, a palavra da vítima assume importante relevância. Claro, a palavra da vítima somada aos outros elementos informativos coligidos, reunidos durante a investigação, para subsidiar eventuais tomadas de decisão pelo delegado de polícia. Por exemplo, eventuais representações por outras cautelares, uma prisão, uma busca e apreensão e assim por diante. Então, essa oitiva da vítima é importantíssima para que os policiais, o delegado de polícia, possa direcionar as investigações, objetivando assim lograr êxito, buscando o quê? A verdade real, seja em favor da acusação, seja em favor da defesa. Eu imagino que nesse momento, alguns dos senhores e das senhoras devam estar se perguntando, tá, em que momento o delegado representa por essa medida cautelar de antecipação de prova? Por essa audiência específica? Em regra, após a instauração do inquérito por meio de portaria. Em regra. Doutor, mas nós sabemos que o auto de prisão em flagrante também é uma forma de se iniciar um inquérito policial, não é mesmo? Sim. E o senhor acabou de dizer que a criança e o adolescente, vítima ou testemunha de crimes envolvendo violência sexual, só pode ser ouvido uma vez. E por meio de uma audiência específica, na presença do juiz, acusação e defesa. E aí? Como o delegado de polícia deve proceder diante de uma situação, em tese, flagrancial? Haja vista que ele não pode ouvir a suposta vítima. A Lei 13.431, ela trouxe um instituto interessantíssimo,
que vem resolver esse questionamento. É o Instituto da Revelação Espontânea. Vou trazer um caso hipotético, para que fique mais claro a compreensão. Vamos supor que um determinado dia, uma criança de 9 anos de idade, 8 anos, chega à escola triste. Ela não tem o hábito de chegar triste à escola. Passado algum tempo, ela começa a chorar. A professora resolve suspender a aula e levar essa criança até a direção para conversar com ela e saber o que está acontecendo. Lá, a criança revela que foi abusada sexualmente pelo padrasto, por um tio, e que no momento só havia ela e o suposto autor. A professora aciona o conselho tutelar e o conselho tutelar aciona uma força policial. A força policial empenha em diligências, consegue localizar o suposto autor e aí leva todo mundo para a delegacia. Suposto autor, suposta vítima, professora, conselho tutelar. Sendo que o fato, considerando que o fato foi naquela manhã, em tese estaria em situação de flagrante, conforme o artigo 302 do Código de Processo Penal. E aí, o que o delegado faz nessa hora? Ele ouve a criança? Não. Ele não ouve a criança, ele não pode ouvir. Nessa situação, o delegado de polícia pode nomear como testemunha aquele adulto a quem a criança revelou espontaneamente os fatos. É tida como uma testemunha indireta. E aí, somado aos outros elementos informativos, a depender da situação, se houver necessidade da realização do exame de corpo de delito, haverá um laudo, e assim por diante. O delegado irá analisar se estão presentes indícios de materialidade e autoria. E na forma do artigo 304 do Código de Processo Penal, decidirá pela ratificação ou não da prisão em flagrante. Senhores, senhoras, vou trazer mais um exemplo da minha vivência prática, para que os senhores tenham, e as senhoras tenham, compreensão do quanto é delicado este tema. Ao assumir a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, em fevereiro deste ano, aqui em Porangatu, nós possuímos inquéritos policiais ainda do ano de 2008, 2009. E aí conseguimos, nesses últimos meses, dar andamento e avançar cronologicamente nos anos. Hoje nós estamos aí em meados de 2012, 2013. Por que eu estou falando isso? A Lei 13.431, ela impede a oitiva da criança e do adolescente, não é mesmo? Segundo o ECA, adolescente é até que idade? 18. Então, não há proibição normativa no sentido de ouvir uma vítima de violência sexual se ela já possui mais de 18 anos de idade. Por que eu estou falando isso? É muito comum. Quando nós realizamos a oitiva dessas vítimas, já se passado 10, 12, 7 anos, elas caírem aos prantos. Tanto vítimas do gênero masculino, quanto vítimas do gênero feminino. Ou seja, esses eventos traumáticos, eles tendem a provocar
repercussões gravíssimas no que diz respeito à vida de uma pessoa. Já praticamente arrematando a minha fala, gostaria de repetir o nosso tema aqui trabalhado: a transição da escuta especializada para o depoimento especial com enfoque em crimes envolvendo violência sexual. Qual o porquê, reflitam, qual o porquê dessa transição? Vejam, nós já estabelecemos aqui o conceito de escuta e o conceito de depoimento especial, não é mesmo? Gente, se o objetivo, o escopo da lei é revitimizar o menos possível, qual a necessidade, do ponto de vista prático e do ponto de vista, no que diz respeito à revitimização, ouvir essa vítima ou testemunha 2 vezes? Porque, se é realizada a entrevista com a finalidade de subsidiar uma investigação, veja, eu não estou falando de um acompanhamento terapêutico, psicológico, estou falando de um instrumento que é voltado à investigação policial, tá? Não há necessidade de se ouvir 2 vezes essa criança, sendo que durante o processo criminal necessariamente terá que ser ouvida mais uma vez. Por quê? Porque não há na escuta especializada um contraditório. Compreendem? Bem, anunciada essa minha fala, eu gostaria de pedir aos senhores, isso aqui já é um pedido meu pessoal, vocês como formadores de opinião e disseminadores de conhecimento, disseminem essas informações. Porque no dia a dia, a nossa equipe, nota que há muita mesmo carência de informação nesse sentido, tá? Então, gostaria de agradecer a atenção de todos vocês. Quem sabe até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, doutor Jarder. Excelente palestra e uma pessoa de um conhecimento muito grande e de um enorme respeito e admiração por nós. Gente, alguém esqueceu essa chave. Qualquer coisa, pode me procurar, viu? Eu encontrei ali fora agora. E vamos dando sequência ao nosso evento. Vamos passar agora a palavra para a nossa querida doutora Ludmila. Aplausos. Obrigada, doutora. Quero dar um salve aqui para todos os doutores que vieram me honrar aqui, não só a mim, mas todos os palestrantes e vocês. E uma boa noite para vocês. Que tudo isso aqui está acontecendo para vocês. Se não fosse vocês, nós não estaríamos aqui hoje. E é lindo, é maravilhoso a gente partilhar o nosso conhecimento para acadêmicos que têm tanto interesse. Doutor Jarder, eu estou sem ar depois da sua fala. Alguém aí está sem ar? Eu estou sem ar. Porque, falando, né, da Ludmila, já são 22 anos, né, trabalhando na rede de proteção, combatendo a violência. E aí, quando a gente vai entender essa área jurídica, a legislação, e principalmente a evolução dessa lei, né, quando eu iniciei, era tudo muito difícil. Primeiro, né, não era nem se falado sobre esses crimes. Muito menos uma psicóloga atuando nessa área. Então, eu acabei que eu evoluí junto também com todas as evoluções aí em âmbito de coisa assim na garganta, porque a legislação
para a gente que está ali na zona de frente com a vítima, ela deixa muitas barreiras. É difícil. E por isso que, às vezes, você se pergunta por que o delegado não prendeu fulano? Por que a Polícia Civil não fez nada? Por que a Polícia Militar foi omissa? A gente escuta isso o tempo todo. Mas a lei, ela é cumprida de uma maneira não como nós gostaríamos. E eu demorei muito a entender isso. Eu entrei na Polícia Civil como comissionada, eu tinha 21 anos, eu era recém-formada em psicologia. Não entendia nada, nada. Fui trabalhar com a doutora Adriana Costa. E depois, no âmbito do judiciário, com o desembargador Maurício Porfílio, não sei se vocês já ouviram falar, hoje ele já é desembargador. Inclusive, foi o doutor Maurício que me ensinou a fazer laudo para a justiça. Doutor, eu não sabia, e eu tinha que fazer. Doutora Ludmila aqui no meu gabinete. Falei, Senhor, o que eu fiz? Ele, olha, doutora, está confuso os seus laudos. E eu representava uma instituição, que era a DPCA de Goiânia. E ele, olha, vamos estudar. E ali ele me orientou muito. E aí, uma vez por semana, ele... Não existia psicologia forense dentro do Brasil. Eu fiz parte da primeira turma de psicologia forense no Brasil. E aí que eu pude me especializar, estudar, entender o que era psicologia jurídica, porque eu achava que era tudo a mesma coisa, jurídica, forense. E eu estava ali, né, naquele universo. E eu fui coordenar um abrigo de crianças vitimizadas. Então, como que funcionava? Era nível estadual, o Conselho Tutelar fazia essa busca, tinha busca, apreensão. Essa criança era tirada do seu lar e colocada nesse abrigo. E esse abrigo, ali ia decidir a vida dela, se ela ia retornar para sua família, se ela iria para a adoção. E foi aí quando eu precisei entender sobre a adoção. Porque eu também não sabia, eu achava assim, a criança foi estuprada, a criança sofreu violência doméstica, ela não pode mais voltar para aquele lar. Um processo. E aí fomos participar de congressos brasileiros para entender o que era essa adoção. E chega um momento interessante do Brasil, tráfico de criança internacional. Crianças eram roubadas do nosso país e vendidas, como se a gente compra um sapato, uma bolsa. E começa essas políticas públicas mesmo, uma pressão no judiciário, começam as novas leis, e a gente também tem que entender. E eu fiquei especificamente responsável por essa área, adoção internacional. Então, eu estava dentro de um abrigo, com crianças vitimizadas, aonde que o juiz que era... ele era questão de tutela, né, dessas crianças. Então, eu respondi o judiciário e respondi o Estado. E vinham as famílias de fora para adotar essa criança, que muitas vezes passou uma história de 10, 12 anos, vítima de abuso sexual. E o doutor Maurício, ele tinha uma preocupação muito grande, que na época era juiz, desse interesse dessa família. Porque a gente estava lidando com crianças vítimas. E que já tinha tido o quê? Não tinha mais a família dela. Estava ali para adoção. E vai para um outro país que não é a nacionalidade dela. E esse ano foi um ano muito intenso, onde que o Estado de Goiás fez muita adoção internacional. Eu tenho um contato até há pouco tempo, eu tinha com todas as crianças. E tem uma criança específica que eu vou narrar aqui para vocês. Para você ver que quando existe essa rede de apoio e quando você está nesse combate à exploração sexual infantil e você um pouco
fazer pela vida de uma criança. Então, Ludmila, sou muito criteriosa com relação à fofoca, à especulação. A gente tem que ter muita ética e tem que ter muito respeito. Então, em falar em respeito, eu gostaria que vocês, nesse momento, fechassem os olhos, todos vocês. Esse tema, ele dá muito gatilho emocional na gente. É normal, eu que já estou há muitos anos, eu não consigo não me sensibilizar e sentir algo diferente. Se você não sente algo diferente, vá para a terapia, porque tem algo estranho dentro de você que você precisa trabalhar. Fecha seus olhos e vamos mentalizar uma coisa. Uma criança frágil, estou falando de fragilidade. E ela está totalmente o quê? Vulnerável. E ela precisa da justiça. E ao invés dessa rede de apoio ajudar, ela começa a espalhar tudo o que aconteceu com ela. Ela foi lá, talvez você vai estar nesse lugar de ser a professora. Ela, com muita dificuldade, ela contou para a professora o que aconteceu com ela. E essa professora contou para outra colega, chegou em casa, contou para o esposo, que o esposo contou lá no trabalho dele. E, de repente, aquilo que era secreto, aquilo que era segredo, se transformou numa fofoca. Imagina essa vergonha dessa criança. Agora volta aqui para mim. Eu fiz essa sensibilização com você, porque vocês, daqui uns dias, muito breve, vocês que vão estar lutando pelo direito dessas crianças. E talvez daqui a uns anos não vai estar nem eu, nem o Dr. Jader aqui, nem a doutora Raíssa. Vai ser você. E qual vai ser a sua ética? Será que o seu primeiro caso que você pegar, você vai ficar tão em choque, você vai chegar contando para todo mundo? Qual é a sua ética? Estamos falando de uma ferida de alma. Estamos falando de traumas irreversíveis. E esse trauma irreversível, nem eu, que sou da área, que já atendo há mais de 20 anos, eu consigo mensurar para você o que vai acontecer no futuro. Isso é a pergunta que mais me fazem. Doutora, o que vai acontecer quando ele estiver adolescente? Não sei. O que vai acontecer quando ele estiver na fase adulta? Eu também não sei. Existe o quê? Estudos, probabilidades. Mas daí eu afirmar, eu não sei. Porque cada indivíduo tem o quê? Toda uma história, tem todo um enraizamento ali, inclusive de cultura familiar. Uns vai ter força, outros não. E não vai ser você que vai julgar, querido. Muito menos eu. Então, cada caso é um caso. E cada caso você tem que tratar como se fosse um cristal muito valioso, que se você deixar cair e ele estragar e ele quebrar, você vai estar destruindo ainda mais essa possibilidade dele se tornar um diamante famoso. Vocês conseguem entender o que eu estou falando para vocês? E o porquê dessa necessidade de ter mais leis rigorosas com relação à escuta especializada? E eu vou falar da escuta especializada especificamente, porque é o que a gente mais... Provavelmente são poucas pessoas que vão ter essa oportunidade. Então, o Dr. Jader, brilhantemente, explicou de uma maneira muito clara, muito didática, e assim, muito informativa. Mas o que a gente vai ver na nossa rotina é a escuta especializada. Quem pode fazer a escuta especializada? CREAS, CRAS, todo profissional da rede de saúde que tenha um curso técnico, ou que tenha um curso de formação, ou que seja da área da saúde. E qual é o lugar que mais tem a escuta especializada? Dentro das escolas. Então, em 2019, a Polícia Civil do Estado de Goiás criou um projeto lindíssimo que chamava Contra a Violência nas Escolas. Foi esse período que eu vim para Porangatu,
fazer esse trabalho aqui na nossa região, e era toda regional. E naquela época, nós tínhamos defensores da criança muito ativo, né, com o famoso sangue no olho, que era o doutor Joás, que era o promotor, o doutor Gabriel Lisboa, que era o juiz da vara da infância, tinha o conselho tutelar, e o doutor André, o delegado de polícia civil, de uma sensibilidade, o doutor André não está aqui mais, né? Mas o doutor André era um ser humano tão iluminado, um ser humano tão especial, que ele passava tanta tranquilidade, e ele passava tanto acolhimento, que a minha primeira conversa que eu tive com o doutor André, eu falei assim, doutor, como é que eu vou atender vítima na sua delegacia? A gente não tem nenhum ambiente. Ele, doutora, você tem consultório? Eu falei, tem, eu vou montar aqui por Angatu. Ele, então vá, leva as vítimas para lá. Você se importa? Falei, eu não, se o senhor é meu chefe, o senhor está me autorizando, porque ele queria também esse ambiente acolhedor para as vítimas da Lei Maria da Penha, de violência doméstica, e para as crianças. Então, acabou que o meu consultório ficou a serviço mesmo do Ministério Público, do Judiciário e da Delegacia e do Conselho Tutelar. Mas olha a delicadeza de um delegado de polícia. Isso partiu dele, não partiu de mim. E ele me apresenta para o Polidório, para o comandante Polidório, e ele desmistificou totalmente a minha... O Humberto, eu vou ter uma gratidão enorme pelo Humberto, que é agente da Polícia Civil, juntamente com a Keila. Que a Polícia Civil conseguiu um êxito muito... Todo esse mal e todo esse enraizamento cultural para docente. Ela tinha 7 anos e ela desenvolveu transtorno psiquiátrico. Então, era uma criança de 7 anos que ela tomava Gardenal, era a medicação mais... que a gente fazia essas reuniões nas escolas para a gente até orientar essa equipe de como cuidar dessas crianças. E ela tinha vários comportamentos suicida, uma criança de 7 anos. Como assim, doutora? É comportamento suicida? Uma criança de 7 anos. Ela sempre subia no telhado e tentava pular. Então, dentro da psicologia, a gente titula isso como um comportamento suicida. E não como uma criança que quer chamar atenção. E não como uma criança custosa. Uma criança que não tem disciplina. Então, o nosso olhar para essa criança é diferente. E nós fazíamos todo um trabalho de intervenção, sempre que isso acontecia, de acolhimento mesmo. E a nossa resposta era sempre negativa. E veio uma família italiana para essa criança. E quando veio, todo mundo ficou muito, assim, apreensivo, porque do medo da rejeição, né? Essa criança vai ser rejeitada novamente. Porque quando eles verem o comportamento, ver o diagnóstico dela, vai haver uma nova rejeição, como é que a gente vai tratar uma nova rejeição nessa criança? Por incrível que pareça, no terceiro encontro, essa criança, que mal falava o português, estava falando fluentemente italiano. E ela, que era o nosso tradutor, a gente precisou dispensar o tradutor, e ela era o nosso tradutor. Essa família ficou 6 meses em Goiânia. Com 6 meses,
ela conseguiu, né, a adoção da criança e levou a criança para o país deles. A criança hoje é médica e está terminando a neurologia. O amor salvou essa criança. O seu amor pode salvar uma criança. O seu amor pode salvar uma mulher vítima de violência doméstica. A sua escuta especializada pode fazer toda a diferença. Então, quando você escutar qualquer tipo de violência, não trate esse caso como mais um, mesmo que você tiver já atendido 20 mil casos. Porque aquela vida, se ela chegou para você, é porque existe um propósito. Porque quem trabalha nessa área é missão. O Dr. Jarder deve ter uma missão muito grande. E é por isso que eu saudei ele quando eu encontrei. Porque o Dr. Jarder era um anjo que Deus colocou aqui em Porangatu para defender as nossas crianças e as nossas mulheres. Então, essas pessoas, a gente tem que orar por elas todos os dias. Porque elas estão combatendo a maldição da nossa cidade. E a gente tem que ter Deus, porque essas crianças, elas vai salvar o nosso país futuramente. Então, se nós não fazermos o nosso papel, porque vocês serão doutores da justiça, o que elas podem esperar? Quando vocês acionarem, vocês vão estar lá com a sua OAB, talvez vocês serão delegados, promotores, juízes, defensores públicos. A gente não sabe qual é o propósito de Deus na vida de vocês. E vocês pegarem um caso, imediatamente, gente, peçam uma escuta especializada. Porque, às vezes, essa criança, ela só quer falar. Ela não quer ser interrompida, e é por isso que a lei garante isso. Ela não quer ser questionada. Ela não quer ouvir de você, ah, mas você estava de saia curta? Ah, mas você só estava de calcinha? Ah, mas o que você estava fazendo jogando bola longe da sua casa? Ela não quer saber, ela não quer esses questionamentos. Para ela nem faz sentido. Mas a gente que é ser humano e que julga, porque nós temos falhas de caráter nesse sentido, a gente quer colocar a vítima em um lugar que não pertence a ela. Aí você vai me perguntar, doutora, mas e se ela estiver mentindo? Porque isso eu sou muito questionada. E se ela estiver mentindo? Lembra que eu te falei da ética? Ética. Se você está utilizando a ética, você vai ter um tempo suficiente para lá no final da investigação, que não vai ser você, vai ser pessoas competentes, para saber se ela existia uma mentira ou não, se ela queria prejudicar ou não. Mas ninguém soube o que estava acontecendo com ela. Agora, se você for irresponsável, você vai passar para frente, em 15 minutos, a cidade inteira sabe que fulano de tal é pedófilo. E aí, você vai ser responsável se haver um linchamento, se haver um julgamento daquela pessoa, porque você não manteve a ética e passou para frente aquilo que você escutou. Então, quem tem essa especializada é um túmulo. Meu esposo está aqui hoje. Ele nem sabe o que eu faço durante o dia. Ele nem sonha. Isso porque eu atendo socioeducativo. Eu sou psicóloga do socioeducativo. E eu respondo o judiciário todos os casos do presídio. Ele nem sabe. Às vezes eu chego estressado em casa. Não, perdi o salão. Não consegui fazer minha escova. Por quê? Eu tenho uma ética. E não é porque ele é meu esposo que lá no ato do contrato que eu casei com ele tinha uma cláusula. Ele vai ser meu confidente de tudo que eu escuto dentro do meu consultório. Ou quando eu habilito o meu CRP. E vocês vão ter que ter essa ética quando vocês estiverem ao OAB de vocês, ou quando vocês estiverem ocupando cargos públicos. E é isso que essa lei garante às vítimas. Humanização, acolhimento, ética, responsabilidade e não reter, acionar os órgãos de defesa. Porque também nada vai adiantar você ter uma escuta
e você não passar para os órgãos competentes. Você vai tirar o poder daquela vítima de ter a justiça dela. E você sabe o que... Vou falar assim uma palavra que eu mais escuto. As pessoas mais têm descrença. É da justiça, gente. Para que eu vou denunciar? Não vai acontecer nada. Toda vez que eu vou na rádio, que eu vou dar entrevista, falo, gente, denunciem. Não quer ir na delegacia? Diz que 100, diz que 180. É imediatamente. Porque eu sempre passo meu WhatsApp. Eu bombardeio de mensagem. Vou denunciar para quê? Não tem justiça. Você tem que explicar, como que você explica todo esse sistema, porque às vezes não é a questão que o delegado não quer prender a pessoa ali na hora. Então, você tem que ter conhecimento para você validar a força dessa vítima, dela ter a coragem de denunciar. E calma, vai dar certo. Mas talvez não no tempo que essa vítima também, ou esse familiar, acha. Porque você, na condição de advogado, você vai ser pressionado pela família. Principalmente se a família te contratou para esse serviço. Ela quer algo rápido. E você também tem que ter essa serenidade e ter essa resiliência de não ficar frustrado caso o seu caso não tenha uma resposta rápida da justiça. E você não perder a fé. Para pegar processo que vai perder. Não é verdade? E muitas vezes a resposta não vai vir tão rápida. E o que você vai fazer? Não, você está doido. Isso aí eu escuto muito, tá? Você está doido de trabalhar nessa área. Nossa, você gosta de sofrer, hein? Você não é certa mesmo, não. Você toma uns remedinhos de vez em quando? Eu escuto isso, acho que toda semana. Porque é muito desafiador. E até concretizar, tem um caminho a percorrer. E talvez esse caminho, ele pode ser um tanto longo. Então, o que eu tenho para orientar vocês? Tenha um psicólogo de confiança de vocês. Porque você vai precisar dele. De preferência, que seja forense. Ah, não tem essa especialização, mas será que ele já fez um curso de escuta especializada? Porque talvez a escuta dele vai ser tão excelente que nunca mais aquela vítima vai precisar falar. Por exemplo, na delegacia, quando eu era comissionada, o meu laudo era de escuta especializada, não era de depoimento especializado. Era de escuta. Mas como eu tinha todas as técnicas, eu sabia de todo o protocolo forense. Eu entregava para o doutor André, pronto. Eu entregava para a doutora Adriana, de uma maneira que ele incluía no inquérito, que aquela vítima nunca mais precisaria abrir a boca para falar do que aconteceu, porque todos que pudessem ter esse acesso, estava claro ali. Então, é por isso que é tão importante vocês estarem nesse know-how de profissional capacitado. E temos muitas aqui em Porangatu, não tem só eu não, tem várias que eu poderia estar indicando para estar atuando, que tem ética, que tem formação, que tem essa escuta, que tem esse acolhimento e que tem esse entendimento de vítima. Porque não é qualquer pessoa que tem entendimento de vítima. Terminou de atender e já está julgando. Ah, que nada. Isso aí estava doida para dar. Estava doidinha. Vem falar que foi abusada. Gente, isso aí é uma das poucas coisas que a gente escuta, tá? E às vezes é num corredor ali, do Conselho Tutelar. Do hospital, escola. Porque eu estou em todos esses lugares. Então, eu tenho ouvido, eu escuto. Então, quem está neste lugar tem que ter essa ética blindada. Tem que ter essa ética acima de qualquer coisa.
a Ludmila Mello, por conta dessa demanda absurda que eu encontrei na Regional de Porangatu, criei a ONG Florescer, que é uma ONG especificamente de atendimento a vítimas de violência doméstica e abuso sexual. Ludmila, como que funciona a sua ONG? Primeiro, de maneira muito discreta, porque aquela vítima não quer saber, ela não quer ser divulgada, ela não quer ser informada do que está acontecendo. Então, houve um tempo, logo que iniciou, que eu motivava muito a vítima. Vamos fazer a denúncia. E eu não saía da delegacia. E os agentes novos que entravam perguntavam assim, você é advogado? Eu, não, sou psicóloga. Eu não saía da delegacia. Era de noite, era de madrugada, era a hora que chamava. E até que eu entendi o meu lugar de ONG, de instituição. O meu lugar de ONG, de instituição, não é estar na delegacia. É fortalecer essa vítima para a cura. Esse é o papel. Mas como a gente não tinha advogado parceiros, a gente não tinha essa área jurídica parceira, então acabava que a Ludmila fazia tudo. Então, ela levava a vítima para a rodoviária, aí às vezes eu ligava para o Polidório, me manda aí uma viatura aí, meio que de escolta, porque eu estou levando uma vítima, e às vezes eu estava sozinha com essa vítima, para garantir a minha segurança e garantir a segurança da vítima, e às vezes também era criança, aí o Polidório mandava a viatura para ficar ali perto da rodoviária até essa vítima ir embora. Aí depois eu casei, meu marido passou a fazer essa escolta nossa. E até que a gente começa a evoluir também como instituição de ONG. Né? E a gente começa a entender qual é essa função de ONG. Então, hoje, a gente continua atendendo as vítimas, mas de maneira mais em off, não tem tanta aquela divulgação, porque chegou um tempo, época de pandemia, a gente atendeu 5.423 vítimas. Então, é uma coisa absurda, e era só eu de psicóloga, tinha toda uma equipe, mas de psicologia era só eu. Então, a gente atendia Brasil, Itália, Suíça, Estados Unidos, Portugal, muita vítima de Portugal, porque o período da pandemia foi um período muito difícil. Então, a gente foi neutralizando. Então, o ano que vem, a ONG vai estar tomando aí novos rumos, e eu espero que daqui 3, 2 anos, vocês serão nossos parceiros nessa ONG, participando mesmo ativamente. Então, por isso, doutor Jader, que eu nunca te visitei, que eu precisei dar um tempo de delegacia. Mas a Keila, né, o Humbertinho sabe, e ela continua, às vezes, mandando vítimas para nós, mas agora de maneira mais off. Porque também tinha aquela coisa da exposição. E vítima, ela quer o quê? Ela quer justiça. Então, às vezes, elas confrontavam o delegado. Mas a doutora Ludmila falou que é para vir aqui, você não vai fazer nada. Não, mas aí o delegado explicava. Mas como teve aquele acolhimento lá na ONG, o que ela fazia? Ela ficava com raiva do delegado. E esse não é o propósito. Não é esse o propósito. O propósito é unir forças e não destruir forças. Então, assim, a ONG Florescer Porangatu. A gente trabalha em parceria com todos os órgãos, principalmente com o Conselho Tutelar e com as escolas. A gente continua fazendo todo esse trabalho de palestras, não só aqui na nossa região de Porangatu, porque a ONG, o CNAE dela, né, a licença dela, ela é de rede nacional e internacional. Então, a gente continua fazendo todo esse trabalho, mas um trabalho mais tranquilo. Mas, se vocês quiserem conhecer melhor a ONG Florescer, só entrar em contato comigo. Se vocês precisarem de uma palestra na escola que vocês talvez ministram aula, ou que na região de vocês, é só estar entrando em contato para a gente estar fazendo esse agendamento dessa palestra. E sempre existe uma escuta nessas escolas. Eu nunca pisei numa escola que eu terminasse uma palestra e não tinha uma criança querendo denunciar alguém. Nunca. Então, a escuta especializada, para palestrante, ele tem que saber como ser feita. Porque também a criança conta, ali nada acontece, o que ela faz? Silencia. Mas a psicóloga foi lá, falou do tema, falou o que é abuso. Eu contei para ela, ela não fez nada.
perde a credibilidade. Então, para vocês verem o quanto que isso é sério, e isso é uma fala muito para os meus colegas palestrantes, exatamente do 18 de maio, que a maioria dos profissionais não sabem trabalhar o 18 de maio. A maneira como faz, a maneira como aborda as escolas. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade. Se um dia vocês precisarem da ONG Florescer, pode contar com toda a equipe, que vai ser uma honra estar fazendo esse trabalho para a sociedade. E, no mais, muito obrigada e obrigada pela oportunidade. Perguntas para a doutora Ludmila, pessoal? Por favor. Boa noite. A pergunta vai ser direcionada para os dois, para o Dr. Jarder e para a Ludmila. Eu tenho uma dúvida, a título de curiosidade e de estudo também. O Dr. Jarder falou que começou a resolver alguns inquéritos do passado, de 2008 para cá, né? E a doutora falou que trabalha mais de 20 anos no judiciário com esses atendimentos. Então, a minha dúvida hoje esses casos, tanto de vítimas de exploração sexual quanto de violência doméstica, com a experiência de vocês, esses números, eles estão subindo ou eles estão diminuindo? Porque hoje a gente tem mais informação, os casos eles estão mais expostos, não é só caso de famoso, é mais fácil denunciar pelas redes sociais. E é sobre isso que eu quero saber se está, nesses 20 anos, para você, está subindo ou diminuindo, e para o Dr. Jarder, principalmente por Angatu, os casos estão subindo ou diminuindo? Então, gente, atualmente, tá? Atualmente, de casos clínicos, nesse ano de que ano que a gente está? 2024, diminuiu. Pelo menos os casos que chegaram para a ONG, os casos que chegaram no meu conhecimento, diminuiu muito. E eu vou falar por quê. Por conta do Dr. Jarder. Porque o Dr. Jarder, ele tem combatido com unhas e dentes. E não é só eu que falo isso, tá? É Conselho Tutelar, Ministério Público, é toda essa rede. Então, quando a gente tem, principalmente a Polícia Civil, ela tem alguém que está ali na frente, fazendo a coisa acontecer, automaticamente a estatística ela cai. A nossa percepção na Polícia Civil é a mesma. Nós sabemos que um dos efeitos da punição, do combate, é o efeito da prevenção. A sensação de impunidade, ela fatalmente fomenta a prática de alguns crimes. E é importante demais e muito gratificante, viu, doutora, termos essa visão interdisciplinar. Por isso, mais uma vez, eu elogio a direção da FACLIBER, porque vocês estão sendo privilegiados sobre um tema importantíssimo, um tema atual, e tendo uma visão de drone, uma visão de cima, não só uma visão jurídica, mas uma visão de toda a rede assistencial, a rede de apoio. Por quê? Este tipo de crime, seja a violência doméstica familiar em razão do gênero, seja a violência doméstica familiar em detrimento da criança e do adolescente, não é só um problema criminal. Não se combate esse tipo de prática infracional, criminal, sem uma rede de apoio forte. Não se combate esse tipo de mal sem a contribuição dos senhores, disseminando esses conhecimentos aqui adquiridos, seja com relação ao familiar, seja com relação a um amigo, ou seja uma conversa na rua. É importante, nós, principalmente, que estamos inseridos nesse meio acadêmico, nós temos
privilégio de estarmos realizando um curso superior, de termos um curso superior e, consequentemente, devemos retribuir isso de uma forma social. E qual é? Difundindo esse conhecimento adquirido por vocês. Então, a resposta é sim. A gente tem percebido uma queda no que diz respeito às ocorrências de alguns meses para cá. Por quê? Porque nós temos empenhado nesse sentido, né? E, repito, a importância da rede de apoio é imprescindível. Nós temos um contato muito próximo com o Conselho Tutelar. Tudo que acontece relacionado aos infantes, crianças e adolescentes, o Conselho Tutelar reporta a mim, para que nós tomemos providências. Vou dar só um exemplo, tá? Para não me alongar demais. Havia estabelecimentos comerciais aqui que forneciam bebidas alcoólicas, cigarros eletrônicos, enfim. Crianças, acreditem, o ECA afirma que criança é quem tem menos de 12 anos. Nós realizamos vistorias, fomos averiguar em loco, né, e constatamos as denúncias. Tínhamos várias denúncias relacionadas a alguns lugares. E quase todos os lugares nós constatamos a veracidade da denúncia. Consequentemente, em que pese os casos envolvendo, interessantíssima a sua colocação sobre a questão da ética, tenham muito cuidado com isso. Vocês podem salvar uma vida, assim como vocês podem destruir uma vida. Sabemos que, por imposição legal, os casos envolvendo crianças e adolescentes, e uma alteração legislativa recentemente, há uns 4, 5 meses no máximo, na Lei Maria da Penha, correm sob segredo de justiça. Os senhores, a maioria, eu imagino, daqui a algum dia, assim como eu, vão advogar por um período, ainda que queiram um concurso. O Estatuto da OAB determina no seu artigo 7º que o advogado somente terá acesso aos autos que correm sob sigilo mediante procuração. Então, o sigilo, nesses casos envolvendo criança e adolescente, nem mesmo qualquer advogado pode ter acesso a uma investigação. Mas é fato, uma cidade pequena como Porangatu, as notícias correm. Então, devido a essa postura ativa nossa da Polícia Civil e da rede de proteção, nós temos conseguido sejam disseminando informações. Ok? Obrigado, doutor Jader. Queria chamar aqui para frente agora a professora doutora Raíssa Porto, que vai terminar a nossa querida palestra falando um pouco sobre o papel do advogado nessa questão envolvendo depoimento especial, escuta especializada, e ao final nós vamos abrir para mais perguntas. Acho que não vai ter como usar aquele USB. Qualquer coisa a senhora vai falando que eu vou passando. Boa noite, boa noite. Agradeço o convite, professor Denise, FAC Livre, para estar aqui falando de um tema tão importante. Cumprimento todos os presentes aqui, professores, colega. Cumprimento também o doutor Jader, doutora Ludmila. Já estivemos, né, em algumas oportunidades tratando desse tema. Para quem não me conhece, me chamo Raíssa Priscila, sou advogada e professora. E estou aqui para tratar com vocês de uma forma mais leve, não tão técnica, embora no direito não
é possível não ter essa técnica, né? Mas estamos aqui para tratar desse tema, que é o depoimento especial e revitimização. A doutora Ludmila falou sobre os jovens, crianças, né? A abordagem da revitimização que eu vou trazer para vocês agora é um pouquinho voltado para a vítima mulher, tá? E no decorrer da minha explanação, vocês vão ver alguns trechos de... Para nós começarmos, vou pedir para o professor Denilson colocar 2 primeiros vídeos que relatam essa situação. Conseguiram ouvir? Estava audível? Resumindo o relato dessa vítima, ela tinha passado por uma situação de estupro. E o policial que atendeu a ocorrência disse que só se ele tirasse a farda para que pudesse conduzi-la. O segundo vídeo traz também uma situação real. Eu fui denunciar e reler os e-mails que meu ex-marido mandou com vários xingamentos e acusações. O delegado disse que era briga de casal. Me bateu e eu fui trabalhar. E o delegado disse que eu estava errado. Conseguiram ouvir esse? Então, a vítima ela teve que reler todos os e-mails trocados. Numa outra situação, foi relatado que aquilo ali era somente uma briga de casal, né? Relativizando ali aquela situação de sofrimento e aquela situação que precisava ser investigada. Agora, o terceiro vídeo é um trecho de uma série. Quem já assistiu uma série na Netflix chamada Inacreditável? Ninguém aqui assistiu? Quem já assistiu? Então, para quem não assistiu e gostar do tema, eu sugiro assistir essa série. This is hard, but I need to ask you some questions about what happened. I already told him. Officer Curran. Well, that's good. Curran's a good cop, but I'm a lead detective on this, so I need to hear what happened directly from you. Resumindo essa cena, essa moça passou por um estupro, foi estuprada no seu apartamento e ela fez todo o relato para um policial. O outro chegou e falou que ela teria que relatar tudo novamente para ele. E é a partir dessa abordagem, dessa série, que nós vamos passar a tratar algumas questões legais. A série Inacreditável, ela é inspirada numa história real, tá? De que ela foi no seu apartamento e ela teve que relatar essa situação por sucessivas vezes. E diante dessa situação dela ter que relatar, escrever, relatar novamente, ela acabou se retratando, que é um fenômeno que eu vou acabar explicando para vocês. E ela acabou se contradizendo em algumas das suas declarações. E acabou, como está dito aqui, voltando atrás na sua versão. E esse caso, essa investigação, ela só teve um êxito depois que detetives, mulheres, entraram no caso para resolver a situação. Então, aqui relata que ela teve diversos depoimentos escritos, ela foi exposta para um intenso sofrimento e acabou revivendo aquelas... Conseguem ter a noção, talvez, da situação que essa vítima sofreu. Mas quando você assiste a série, você fica angustiado, principalmente quem é mulher, porque ela tem que contar para uma autoridade, e para outra, e escrever, e ela é desacreditada, inclusive pela pessoa que seria a figura de apoio dela. Então fica aqui a sugestão para que vocês assistam essa série. Pode passar, por favor.
A retratação, comportamento de negar uma violência relatado. A vítima nega o seu próprio relato. Então, é um fenômeno que essa vítima ela tem que contar várias vezes e, às vezes, ela acaba se contradizendo, às vezes, ela acaba nem acreditando na sua própria versão. Então, é uma situação, um fenômeno que aconteceu nessa série e é um fenômeno que acontece no dia a dia, né? Infelizmente, a violência doméstica é real. Ela existe aqui em Porangatu, não é só na TV, né? E quando você conversa com uma mulher que foi vítima de violência doméstica, às vezes até ela mesma, e a doutora Ludmila, o doutor Jade pode confirmar, ela começa a se questionar, será que isso aconteceu mesmo? Mas será que não é coisa da minha cabeça? Diante dessa situação que ela tem que ficar repetindo o que ela sofreu, ela tem que ficar contando detalhes e, principalmente, ela tem que ficar se justificando, tá? Porque tem situações que não tem justificativa, tá? Então, muitas vezes, quando nós estamos falando da situação da revitimização, esse foco sai da vítima e vai para a situação que deu ensejo àquilo ali. Como se aquela situação que supostamente possa ter dado ensejo a isso, justificasse, por exemplo, um estupro. E quais são os fatores que ensejam essa retratação, fenômeno da retratação? Uma é vínculo. Geralmente existe um vínculo ali afetivo ou social entre a vítima e o agressor. A segunda, dependência econômica da vítima e do abusador. Geralmente a vítima e os familiares. Eles dependem economicamente daquele agressor e aí acaba ensejando esse fenômeno da retratação. Descrença da principal figura de apoio. Quem aqui nunca ouviu falar de uma mãe que desacreditou, de uma mãe, de uma avó, de uma figura de apoio que não deu o apoio, o acolhimento necessário e, às vezes, desacreditou aquela vítima diante de uma situação de denúncia? Acho que todos aqui já ouviram falar de situações como essa, né? Que a figura de apoio fica do lado do agressor e não da vítima. E o quarto fator, vitimização secundária, que é o que nós vamos tratar aqui. Vitimização secundária ou revitimização. Se vocês derem um Google, revitimização, vocês vão encontrar o decreto 9.603 de 2018. E ele vem trazer essa definição da revitimização. Discurso ou prática institucional que submeta crianças e adolescentes a procedimentos desnecessários, repetitivos, invasivos, que levem vítimas ou testemunhas a reviver situação de violência ou outras situações que gerem estigmatização ou exposição da sua imagem. Aqui está focado nas crianças e adolescentes, mas nós vamos tratar de algumas outras normas e leis que vêm abordar a vítima e a testemunha, porque existe, no momento que acontece um fato de percorrer por esse corredor do sistema penal, o primeiro lugar que ela vai bater a porta é a delegacia. E ali ela vai passar pela delegacia, vai passar pelo delegado, vai passar por psicólogo, dependendo da situação, por outros profissionais, até chegar ali na audiência de instrução e julgamento. E ali ela vai estar diante de uma autoridade, que é o juiz, que vai estar presidindo ali aquela sessão, promotor e advogados. Então, o que é o foco ali naquela audiência? É o crime que aconteceu ou é uma possível justificativa que acabou vitimizando aquela pessoa? Essa é a questão. Então, aqui, o olhar da revitimização, ou também conhecida como vitimização secundária, é quando acontece uma dessas possibilidades aqui. A vítima é forçada a reviver o trauma de violência sofrida de forma desnecessária. Por que de forma desnecessária, pessoal? Porque essa vítima ela tem que fazer o relato dela. E, às vezes, esse relato ele é colhido de forma tão precisa,
e profissional, que ela não precisa ficar repetindo várias vezes isso no curso da investigação do processo, que foi o exemplo que a doutora Ludmila deu. A outra situação é quando é usado um aspecto pessoal da vida da vítima. Ah, por que você estava naquele horário, naquele lugar? Ah, mas você estava vestindo aquela roupa. Então, aspectos de cunho íntimo dessa vítima são levantados. E a terceira situação é quando ela várias vezes essa situação ocorrida, esse crime sofrido. Por favor. Aqui tem um trecho de uma audiência. Pode voltar, professor. A senhora deve 1.300 e quis ter 3 filhos. De novo? A senhora deve 1.300 e quis ter 3 filhos. Eu não sei se ficou audível para vocês, mas o juiz questiona para a mulher. A senhora ganha R$1.300 e quis ter 2 filhos? É isso que ele questiona para ela. Então, até que ponto isso é pertinente de ser questionado numa audiência? Até que ponto isso vai influenciar como prova? Até que ponto isso... Pronto? Até que ponto isso vai influenciar no resultado útil do processo? Ou é simplesmente para expor essa vítima a uma situação vexatória, uma situação humilhante? Pode passar. E aí nós temos que tratar do caso Mariana Ferrer. Aqui vocês lembram desse caso ocorrido em 2018? Sim? Não? Alguém lembra? Sim? Vamos lá. Pode passar, professor. 2018. Como é que esse caso ganhou repercussão? Mariana Ferrer foi nas suas redes sociais, no seu Instagram, para relatar um estupro sofrido no local que ela trabalhava. Num café que ela trabalhava, um clube, na verdade. E aí, esse processo, tramitando em novembro... Passa, por favor. Em novembro de 2020, essa polêmica vem novamente à tona, quando o jornal Intercept, ele traz trechos da audiência em que o delegado expõe essa vítima numa situação muito vexatória, tá? Antes de avançar, eu quero dar uma sugestão para vocês. Quando vocês... Porque esse processo não se tem acesso a ele via internet, porque é um processo que envolve questão de crime sexual, então está em segredo de justiça. Mas o que eu tenho para dizer para vocês? Não se influencie com cortes de internet. Não se influencie com trechos da audiência. Se você procurar no YouTube, você vai encontrar essa audiência completa. São 3 horas. Então, se você está curioso para saber o que aconteceu nessa audiência, o que foi dito e o que... de fato, poderia ou não ter ocorrido, a minha sugestão é: assista essa audiência. Porque se você colocar Mariana Ferrer no YouTube, você vai achar trechos que às vezes não vão corresponder a todo o contexto, tá? Pode passar, professor. Então, o que aconteceu de forma... da garota foram questionadas em audiência e utilizadas como argumento para dizer que ela usava isso para se promover no Instagram. Certas fotos dela foram questionadas como poses em posições ginecológicas. Foi questionado também o fato dela estar devendo 7 meses de aluguel e isso poderia ter influenciado nesse ocorrido e ela buscar essa notoriedade nas redes sociais. E aí, resumindo este processo, o acusado ele foi absolvido por falta de provas. Por quê? Ele foi acusado de estupro de vulnerável. Ela tinha mais de 18 anos, ela tinha 21 anos na época, só que o grande cerne da questão desse processo foi
ela estava vulnerável ou não, pelo uso de alguma bebida alcoólica, alguma outra circunstância entorpecente, porque a perícia, ela confirmou que houve conjunção carnal dela com este empresário, houve rompimento do ímen, contudo, não ficou demonstrado que houve resistência. Ah, então ela queria ser estuprada? Não, ela poderia estar sob o efeito de alguma bebida alcoólica, de alguma substância aí entorpecente. E aí, nesse processo, não ficou comprovado que ela estava vulnerável neste momento. Se vocês olharem vídeos no YouTube, vocês vão ver diversas versões, quem está do lado da Mariana e quem não está, tá? Que mostra a situação, como ela estava na festa, andando de salto. Então, tudo isso é questionado na internet. Mas eu quero dizer para vocês que nem tudo que está na internet reflete no que está nos autos. Então, ele foi absolvido por falta de provas em primeira instância e em segunda instância, foi confirmado a absolvição dele por falta de provas. Mas tem aqui uma citação do desembargador Paulo Satorato que diz o seguinte, que é para ficar a reflexão a respeito desse caso. Mesmo absolvendo o réu, disse que jamais se pode dizer que Mariana mentiu, inventou uma história ou praticou um crime de denunciação caluniosa. A absolvição por insuficiência de provas quanto à vulnerabilidade não serve como elemento para dizer que o fato não existiu. E aí, em 2021, como tudo que vira polêmica no Brasil geralmente pode virar uma lei, veio a Lei 14.245 de 2021 para alterar o Código Penal, o Código de Processo Penal e o Juizado Especial Civil e Criminal. Qual é a finalidade dessa lei, conhecida como Lei Mariana Ferrer? Coibir a prática de atos atentatórios à dignidade da vítima e de testemunhas, para estabelecer causa de aumento de pena no crime de coação. Verem a Lei 14.245 de 2021, saibam que ela é conhecida como a Lei Mariana Ferrer. Resumindo, pessoal, os dispositivos que foram alterados no Código de Processo Penal, no Código Penal e na Lei dos Juizados, nós podemos condensar nessas informações aqui. Vamos lá. Partes e demais sujeitos processuais. Então, todos os sujeitos envolvidos naquele processo deverão zelar pela integridade física e psicológica da vítima, sob pena de responsabilização civil, penal e administrativa. Garantir o cumprimento disposto nesse artigo. Então, o juiz tem a figura de garantidor, até por audiência. E aí, quais são as condutas que são vedadas com essa Lei Mariana Ferrer? Manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos, objetos de apuração, e utilização de imagens, informações, materiais que ofendam a dignidade da vítima. E não a conduta da vítima ou da testemunha, porque às vezes os holofotes saem do crime, do criminoso e vai para a vítima. Pode passar, professor, por favor. E aí nós dizemos que a Lei Mariana Ferrer é uma norma de reforço. Vocês sabem o que quer dizer uma norma de reforço? Quer dizer que é uma lei para reforçar outras normas que já tratavam dessa situação. Ou seja, antes da Lei Mariana Ferrer trazer essas alterações no CP, CPP e a Lei dos Juizados, já existiam para a busca da reparação.
254 de 2018, então, já anterior à lei, define violência institucional contra mulheres no exercício das funções públicas. E, por fim, Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006. Essa lei, ela já trouxe um rol exemplificativo de violências sofridas pela mulher. É só violência física, gente? Violência física, psicológica, moral, patrimonial e sexual. Muito bem. E aí, notem vocês que o artigo 7º da Lei Maria da Penha diz o seguinte: são formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras. Ou seja, essas que a gente falou agora são um rol exemplificativo. Entre outras, quais são os outros tipos de violência que a mulher pode sofrer? Violência política, violência religiosa, violência institucional, violência obstétrica. Quem aqui nunca viu um relato de uma mulher que foi dar à luz num hospital e escutou comentários sórdidos ali naquele momento de extrema vulnerabilidade, que é o momento que a mulher vai dar à luz, né? Então, seria um exemplo aqui de violência obstétrica. E aí, a Lei Maria da Penha, ela traz um protocolo de oitiva dessa vítima e dessas testemunhas. É por isso que eu falo para vocês que a Lei Mariana Ferrer é uma norma de reforço. Então, ele fala que tem que ter um atendimento inicial e pericial especializado, ininterrupto, prestado por servidores, preferencialmente do sexo feminino. Então, se você for até a delegacia, espero que vocês possam ir como profissionais, e não como vítimas, né, ou testemunhas, vocês vão perceber que lá tem uma sala destinada para esse atendimento, que lá tem a servidora, tem a Keila, é uma policial que vai atender ali do mesmo sexo para atender aquela vítima, atendendo esses protocolos da Lei Maria da Penha. E aí diz também que tem que colocar em salvaguarda a integridade física, emocional da depoente, não ter contato com o investigado ou suspeitos e a não revitimização da depoente. Evitando o quê, pessoal? Sucessivas inquirições sobre o mesmo fato, bem como questionamentos sobre a sua vida privada. Então, a autoridade, ele vai buscar informações necessárias, tá? Logicamente, ele tem que ouvir somente pessoais, questões da vida privada. Pode passar. Ainda no artigo 10, no parágrafo 2º, volta aqui, professor. Isso, obrigada. Ele vem dizendo também que tem que ter um recinto especial para isso, e aí a doutora Ludmila fez essa retrospectiva de como era e de como está, né? E também que a inquirição tem que ser intermediada por profissional especializado. Pois bem, e quando a gente fala da Lei Mariana Ferrer, a gente tem que lembrar também da violência institucional, porque é uma questão que está umbilicalmente interligada. E tem uma lei recente não, passa por favor, professor. 2022, que ela alterou a Lei de Crimes de Abuso à Autoridade para tratar da violência institucional no artigo 15A. Submeter a vítima de infração penal ou testemunha a crimes violentos, procedimentos desnecessários ou invasivos. Então, aqui, pessoal, a gente trata especificamente da violência institucional, a gente está falando aqui da situação que envolve o agente público. Então, quando a gente pensa na questão da revitimização, a gente pensa nessas normas internacionais, lembra da Lei Maria da Penha, lembra dessa resolução do CNJ, lembra também da Lei Mariana Ferrer e lembra da lei que trata da violência institucional. E qual que é, pessoal, a finalidade em comum da Lei Mariana Ferrer e a que trata da violência institucional? Coibir atos atentatórios à dignidade. Para quê? Para impedir a revitimização.
Aqui não vai ficar legível para vocês, eu acredito, mas é o print de um processo, Tribunal de Justiça de São Paulo, que na decisão, o juiz cita a Lei Mariana Ferrer. Então, os tribunais já têm citado essa lei, os juízes já têm citado essa lei nas suas decisões. Então, houveram algumas opiniões de que seria inócua, que essa lei seria só mais uma lei para engrossar o vadimeco que vocês carregam, mas ela tem sido citada e tem sido utilizada como decisão e deve ser utilizada quando vocês estiverem na vida prática de vocês. Porque você pode estar acompanhando ali um depoimento, seja na condição de juiz, promotor, na condição de advogado, e ali todos os sujeitos do processo, eles têm essa obrigação de não causar esse sofrimento desnecessário, essa revitimização, tá? Outra situação aqui, já no TJ Goiás, foi de uma mulher vítima de violência doméstica que ela conseguiu que a audiência de conciliação com o agressor fosse dispensada. Nesse processo, ela estava acobertada pela Lei Maria da Penha, né, medida protetiva, e foi designada uma audiência de conciliação. Ela veio aos autos por meio do seu advogado e pediu que era a dispensa dessa audiência. E o tribunal entendeu que estava plenamente justificado e dispensou essa audiência. Por quê, pessoal? Mesmo que fosse um outro processo para tratar de uma outra questão que não fosse a questão criminal, tá? Fosse um divórcio, fosse uma partilha, ali a partilha de bens, alguma questão relacionada a outra situação desse ex-casal. A partir do momento que essa mulher ela tem que comparecer nessa audiência de conciliação, ela está ali de frente com o seu agressor. E aí, isso pode comprometer o resultado daquela audiência ali. Ela pode se sentir constrangida, ela pode se sentir coagida e, às vezes, tomar uma decisão que não seria a decisão que ela tomaria se ela não estivesse ali frente a frente. Então, um exemplo aqui no Tribunal de Justiça de Goiás muito pertinente. Isso já aconteceu em Porangatu, eu já tive casos assim, que foi determinada a audiência de conciliação, de mediação, no caso, e aí nós juntamos a medida protetiva, a decisão que determinou essa medida protetiva e pedimos ao juiz que dispensasse essa audiência. Até porque, se eles não tinham um acordo antes, quando conviviam pacificamente, quanto mais agora, e ainda mais ela estando resguardada ali, e isso foi acolhido porque, além de expor essa mulher a uma situação de revitimização, o que ia acontecer? Desperdiçar o tempo, dinheiro do judiciário e das partes ali, porque era uma audiência que provavelmente seria infrutífera. Ok? Pode passar. E aí, pessoal, o resumo da ópera aqui. Evitar sofrimento inútil. A vítima ela tem que ser abordada de forma adequada e ela tem que ter uma escuta especializada. Por quê? Para evitar esse sofrimento inútil, para evitar a revitimização, mas principalmente porque isso ajuda na resolução do caso e ajuda na colheita de provas. Então, a questão da revitimização não é só uma questão psicológica e moral. Ela pode envolver o resultado desse processo, ok? E aqui fica uma reflexão que quem me conhece, que às vezes acompanha alguns posts nas redes sociais, eu não sou feminista, mas eu sou uma exímia defensora do direito das mulheres, tá? Então fica a reflexão aqui. O silêncio não protege. Falar é forma de resistência. Diga não à violência contra a mulher. Aproveito esse tema para reforçar esse tema tão importante. Estou à disposição para as dúvidas. Agradeço a atenção de vocês. Obrigado, doutora Raíssa, pela excelente palestra. Abrindo aqui agora para as perguntas, para um segundo bloco. Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento?
Doutor. Sem dúvidas. Ok, então, pessoal, muito obrigado novamente aos nossos palestrantes por mais um dia com uma excelente palestra aqui para vocês.